Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve seus números divulgados agora nessa última semana, os números referentes ao balanço do dia 31 de dezembro de 2023. Essa empresa também é uma empresa ligada ao varejo. Estamos falando aqui do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar, que na verdade a razão social é Companhia Brasileira de Distribuição. E aí, naturalmente, vamos recontar aqui um pouquinho da história e mostrar os números apresentados aí pela empresa. Naturalmente que quando a gente vai falar aqui do Grupo Pão de Açúcar, tem muita coisa que falamos agora recentemente, quando retratamos o Carrefour, até porque teve toda uma ligação ali de quem era do Pão de Açúcar, passou a ser do Carrefour, enfim, a questão do Abílio Diniz, né, que acabamos retratando aqui, então acaba sendo até recontando até um pouquinho dessa história, mas não tem problema, a gente reconta aqui com o maior prazer, até porque estamos atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, e em especial do meu amigo Vicente Ferraz Pacheco. Vicente, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês, e para tanto é fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A história do Pão de Açúcar, que é toda uma transformação que vem passando aí ao longo do tempo, inclusive aí na sua cidade, no seu estado aí, você deve lembrar, né, do extra hipermercado, e de repente o extra hipermercado deixa de existir e no lugar entra ali o açaí atacadista. Mas o que está acontecendo com o Grupo Pão de Açúcar? Então, vamos retratar um pouquinho de toda essa história. Para isso, temos que começar lá em 1948, quando Valentim dos Santos Diniz, ele abre na época lá uma confeitaria, né, que seria o Pão de Açúcar, né, e aí começa ali uma panificadora, uma confeitaria, Pão de Açúcar. Só que daí na sequência, já em 1959, também com a entrada do seu filho, do Abílio Diniz, para ajudar o pai nas atividades, aí já começam a implantar também os mercados, né? Então era o mercado Pão de Açúcar, que inclusive o primeiro foi até do lado da confeitaria Pão de Açúcar. E daí na sequência, essa rede de mercados começou a crescer, tanto é que em 1966 já contava com 11 lojas ali em São Paulo. E naturalmente que também uma das evoluções do Grupo Pão de Açúcar que foram trazidas aqui para o Brasil foi justamente a questão do mercado não ter mais o balcão de separação ali, né, onde o cliente chegava no balcão e tinha que comprar no balcão. Não, o mercado ele passou a ser aberto, as pessoas podiam entrar, podiam se servir. E isso naturalmente acabou forçando também os fornecedores a embalarem os seus produtos já para que ficasse mais fácil para o cliente pegar o produto na prateleira, passasse no caixa e pagasse. Então, com isso, houve toda uma revolução ali no sistema de embalagens aqui no Brasil. Bom, mas aí na sequência, esses mercados foram crescendo, aí chega na década de 70, aí eles já passam a trabalhar com um outro conceito, que era o conceito de supermercado. Então deixamos de ter mercado e passamos a ter supermercado. E aí que surgiu o Jumbo, o supermercado Jumbo. E aí na sequência, dentro desses supermercados também, aí começaram a vender eletros, né? E aí surgiu também o Jumbo Eletro, tá? Mas na sequência, tudo isso aqui daí foi crescendo cada vez mais, e aí deixamos de ter os supermercados e passamos a ter os hipermercados, e aí o Grupo Pão de Açúcar passou a usar a marca Extra Hipermercados. Já as lojas menores, elas ficaram concentradas ali com a marca Pão de Açúcar. Então, lojas menores Pão de Açúcar e as grandes lojas como o Extra Hipermercados. Tá. Na sequência, em 1990, aí quem assume agora o comando mesmo da empresa é o Abílio Diniz. Ele assume o lugar no lugar do pai e ele passa a ser o controlador e o comandante do Grupo Pão de Açúcar. Em 1995 já fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto, e daí na sequência em 1999 entra um grupo francês como acionista também do Pão de Açúcar, que é justamente o Grupo Cassino, que na época entrou com 25%, e daí na sequência, já em 2005, adquiriu mais 25% e passou a deter metade do comando do Grupo Pão de Açúcar. E a partir desse momento ali, continuaram ali no processo de expansão, inclusive uma associação, uma combinação de negócios com o açaí, que daí passou a ser o braço de atacarejo do Grupo Pão de Açúcar. E na sequência também, em 2009, adquire a Ponto Frio e daí, numa combinação de negócios, também traz para dentro do grupo as Casas Bahia e aí vira a Via Varejo. Tá? Nessa sequência toda, nós temos ali o comando dividido entre o Abílio Diniz
e o Grupo Cassino, representado pelo Jean Charles Nauri. Só que daí começou uma série de atritos entre o Abílio Diniz e o Jean Charles Nauri, tanto que daí na sequência o Abílio Diniz teve que se retirar e deixar o comando do Grupo Pão de Açúcar para o Grupo Cassino na figura do Jean Charles Nauri. E a partir desse momento, o Abílio Diniz vende todas as suas ações do Grupo Pão de Açúcar e sai fora. E depois, daí, naturalmente, ele foi lá para a BRF, daí na sequência daí foi para o Carrefour, né? Abílio Diniz, que nos deixou recentemente aqui, né? E, inclusive contamos já a história dele lá no vídeo do Carrefour. Então, nesse momento, então, agora o Grupo Pão de Açúcar passa a ser totalmente comandado pelo Grupo Cassino. Só que a impressão que dá é que o Grupo Cassino não conseguiu acertar a mão aqui no Brasil, e tanto que daí na sequência começou toda uma política de desinvestimentos. E esses desinvestimentos, eles começam ali desde a saída da Via Varejo de dentro do Pão de Açúcar, que inclusive foi vendida, né, uma grande parte das ações de volta lá para a família Klein, e hoje as Casas Bahia tem lá o controle da família Klein, o comando da família Klein. E daí, na sequência também, o açaí atacadista, que é as Sendas, né, acaba sendo desmembrado do Grupo Pão de Açúcar, faz o seu IPO e passa a ter uma vida totalmente independente fora do Grupo Pão de Açúcar. E daí, na sequência, todas as lojas do Extra, quer dizer, a maioria das lojas do Extra, acabaram sendo vendidas para o açaí. E aí o açaí, por isso que transformou essas lojas do Extra, passou a ter a bandeira do açaí. Então, todas as lojas passam a ser agora do açaí numa política de desinvestimentos do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar, que tinha também uma presença fora do Brasil, na América do Sul aqui, através da rede Êxito, também acabou vendendo também sua participação na Rede Êxito. Aí a Rede Êxito deixa de ser parte, né, dessa holding que é o Grupo Pão de Açúcar, então é uma política de desinvestimento. E hoje o Grupo Pão de Açúcar, praticamente aqui no Brasil, ele ficou com lojas menores, vem abrindo outras lojas, mas ali mais na linha Pão de Açúcar, Minuto, Extra Mercado, né? Então são lojas menores, continua ali numa política de abertura de lojas menores, tentando encontrar o seu caminho, qual é o caminho que vai usar aqui no Brasil. Mas para que a gente possa acompanhar toda essa trajetória através dos números, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e o balanço agora do dia 31 de dezembro de 2023. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da Companhia Brasileira de Distribuição ou do Grupo Pão de Açúcar. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Brasileira de Distribuição S.A., que é justamente o Grupo Pão de Açúcar. E para tanto, para acompanhar através dos números tudo aquilo que a gente acabou de contar na história aqui, vamos pegar lá desde 2019 até 2023, acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa para podermos entender o que é a empresa nesse último exercício. Lá em 2019, o Grupo Pão de Açúcar era uma empresa de 57 bilhões 991 milhões de reais, é todo o patrimônio, todos os bens e direitos que faziam parte do patrimônio da empresa. Sendo que grande parte desse valor, 22 bilhões 709, era imobilizado. O que é imobilizado? Agora imagina assim, todas as lojas, as prateleiras, as instalações, equipamentos de informática, móveis, utensílios, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa é nesses 22 bilhões 709. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro, ativo circulante, que são os recursos que movimentam toda essa estrutura física. E eles totalizavam em 2019 19 bilhões 892 milhões de reais. Nesse ano, o Grupo Pão de Açúcar tinha em caixa 7 bilhões 954 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 108 em contas a receber e mais 8 bilhões 625 milhões através dos seus estoques. E os outros créditos aqui, demais valores a receber de curto prazo, e principalmente retratados aqui, representados pelos impostos a recuperar. No ano de 2020, o Grupo Pão de Açúcar cai aqui, diminui o seu valor para 53 bilhões 295 milhões de reais. E aí, nesse ano aqui, o capital de giro recua para 17 bilhões 641, há um aumento aqui no volume de dinheiro em caixa para 8 bilhões 711, praticamente uma estabilidade no contas a receber com 1 bilhão e 51 e os estoques 6 bilhões 536 milhões de reais. Já no ano de 2021, nós vamos ver mais um encolhimento do Grupo Pão de Açúcar, que são justamente aqueles desinvestimentos que a gente veio falando até então. 49 bilhões é o tamanho do Grupo Pão de Açúcar nesse ano de 2021.
O capital de giro praticamente estável, 17 bilhões e 872, o volume de dinheiro em caixa 8 bilhões e 200, 1 bilhão e 100 em contas a receber e os estoques reduzem aqui para 5,257. Já no ano de 2022, aí o que nós vamos ter aqui? Mais uma redução, 43 bilhões e 839 milhões de reais, é o tamanho do Grupo Pão de Açúcar. E agora, nesse ano, o que nós vamos ter aqui? Ó? Esses outros créditos aparecem um valor de 22 bilhões, sendo que grande parte desse valor são os chamados ativos postos à venda. O que são esses ativos postos à venda? Então, quando a empresa se desfaz do açaí, e agora, nesse ano de 2022, vende para o açaí ou coloca à venda para o açaí as lojas que eram do Extra, então essas lojas deixam de ser imobilizadas aqui do Grupo Pão de Açúcar e são postas à venda. É venda essa que daí foi realizada no começo de 2023, e aí com isso o Grupo Pão de Açúcar passou a ser de 22 bilhões e 50. Nesse final de ano de 2023 também, o que nós tivemos? A venda também da Êxito, né? Que é a rede de supermercados fora do Brasil. E aí, naturalmente, quando chegar agora começo de 2024, a gente vai ver mais o encolhimento aqui. Bom, com isso tudo, o capital de giro cai para 7 bilhões e 523. O volume de dinheiro em caixa, 3 bilhões e 748. 573 milhões apenas de contas a receber e os estoques caem para 1 bilhão 952 milhões. Por quê? Ao vender também o Êxito, ao vender o açaí, ao se desfazer do açaí, então o açaí e o Êxito levam todo o estoque, levam contas a receber e levam também a imobilização, razão pela qual o Grupo Pão de Açúcar hoje é uma empresa de 22 bilhões de reais. Tá? Olhando agora a parte de passivo, nós vamos ter o quê? Passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Nesse ano de 2019, a dívida total do grupo era de 44 bilhões e 480. Desse valor aqui, ele representa 76,7% de tudo que a empresa tem no seu patrimônio. E a empresa trabalhava com 23,3% de capital próprio. Já no ano de 2020, a dívida recua para 36 bilhões e 488 e o patrimônio líquido capital próprio aumenta para 16,807 e a dívida agora passa a ser de 68,5%. A dívida recua para 33 bilhões em 2021, com 66,9%. Ela também diminui em termos de peso, 30 bilhões 106 no ano de 2022, 68,7%, e essa redução ela ocorre aqui justamente também em fornecedores. Por quê? Assim como o estoque, o contas a receber foi para o açaí, foi para o Êxito, mas o Êxito é mais agora 2023, final de 2023. Nesse ano aqui mais o açaí. E aí teve aqui os chamados passivos dos ativos que foram postos à venda. Então, as dívidas que esses ativos ainda tinham, então, ficaram registrados aqui. No ano de 2023, a dívida agora cai para 17 bilhões 328. Porém, como o patrimônio é de 22 bilhões e 50, o peso da dívida é de 78,6. Então, reparem que mesmo com uma queda do valor da dívida de 44 bilhões para 17 bilhões, o peso da dívida, que era 76, cai para 68, 66, passa a ser de 78,6% e o patrimônio líquido agora do Grupo Pão de Açúcar apenas 4 bilhões e 722. Apenas por quê? Porque chegou a ser de 16 bilhões e 800. Já os resultados produzidos, aí o que acontece? O faturamento que era de 56 bilhões lá em 2019, cai para 51 bilhões, permanece estável com 51 bilhões e quando deixa de ter o açaí, agora o faturamento passa a ser de 17 bilhões. E esse ano de 2023, 19 bilhões de reais. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo. Em 2019, nós temos aqui um lucro de 836 milhões, em 2020 um lucro de 2 bilhões e 300, em 2021 um lucro de apenas 960 milhões e agora em 2022 fecha com prejuízo de 4 milhões de reais. E nesse ano agora, em 2023, fecha com 2 bilhões e 134 milhões de prejuízo. Só que repare que quando você pega a DRE da empresa, nós vamos ter aqui
o lucro, que seria o lucro líquido de 86 milhões, e aí temos aqui um prejuízo que seria o resultado de operações descontinuadas, justamente da venda do êxito, que fazem com que o grupo feche com prejuízo final de 2 bilhões e 134. Outro item que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é justamente isso aqui, ó, custo dos produtos vendidos ou das mercadorias vendidas. 78, 73, 74, 75, 75. Então ele vem mantendo aqui um custo. Então o que é esse custo? É o custo da mercadoria que vende. Então quando os mercados do Grupo Pão de Açúcar fazem uma venda, eles têm uma margem média aqui de 25%. Aí como eles têm aqui uma despesa da operação de 21,5%, sobra aqui um lucro final de 3,5%. Como tem uma despesa financeira que consome 5,2%, aliás, quando tem um resultado financeiro de 5,2%, fazem com que o resultado final aqui feche no prejuízo na operação da empresa. Então, por aqui você vê como que vem sendo os resultados e, naturalmente, quando você olha aqui, essa queda de faturamento, essa queda de patrimônio líquido é justamente devido à saída do açaí, a saída da Via Varejo, todas de dentro do Grupo Pão de Açúcar. Olhando agora a situação financeira do Grupo Pão de Açúcar, trago para vocês nesse quadro aqui os índices de liquidez geral. Capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. O índice ele sai com 0,54, vai para 0,61, 0,69, vai para 1,14 e agora esse ano de 2023 cai para 73 centavos. Para cada R$1 de dívida que o Grupo Pão de Açúcar tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ele dispõe de 73 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento, mas como uma boa parte da dívida é de longo prazo, nós olhamos então o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que sai com 0,86, vai para 0,95, 1,08, 1,61 e agora recua para 1,21. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, o Grupo Pão de Açúcar tem R$1,21. Paga e sobra. Não é uma grande folga financeira, mas enfim, não tem problemas financeiros. Já o endividamento, que é o peso da dívida em relação a todo o patrimônio, sai com 76,7, cai para 68,5, vai para 66,9, 68,7 e agora esse ano passa a ter um peso de 78,6%. Já nesse outro quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados à rentabilidade. Margem líquida, R$ 1,48%, que é a margem líquida. O que é essa margem líquida? É quanto que o Grupo Pão de Açúcar ganha em relação àquilo que ele vende. Depois de pagar o custo, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobrava 1,48%. Essa margem sobe para 4,54%, volta para 1,87% e nesses dois últimos exercícios, em função do prejuízo, é uma margem negativa de 0,02% em 2022 e esse ano aqui vem trabalhando com uma margem negativa de 11,20% ou 11,10%. E por que essa margem negativa de 11,10%? Justamente porque nós temos também aqui o resultado das operações descontinuadas, porque se não tivesse esse valor, até teria uma margenzinha positiva de 0,4%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, ele sai com 1,44, sobe para 4,36, cai para 1,94 e nos dois últimos exercícios, negativo 0,1% e agora nesse ano aqui, vem com uma margem negativa aqui na faixa de 9,68%. Já o terceiro gráfico à direita é a rentabilidade do PL, é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações do Grupo Pão de Açúcar tiveram um ganho lá em 2019 de 6,2%, 13,8% em 2020, 5,86% em 2021 e agora em 2022 0,03% negativo e nesse ano 45,19%. Portanto, os acionistas ao ter as ações do Grupo Pão de Açúcar através dos resultados gerados perderam nesse ano 45,19%. Não vou trazer para vocês aqui aqueles demais indicadores das ações, até porque nós vamos ter ali toda uma série de números negativos, né? O lucro por ação não tem, é um prejuízo por ação, a rentabilidade da ação é negativa, não há dividendos, porque a empresa vem apresentando prejuízo, não há a relação preço/lucro, até porque o preço/lucro ele é o tempo de retorno de acordo com os resultados, e como não tem resultado, não está tendo resultado, então não há como se medir tempo de retorno. Mas o que eu trago para vocês é esse gráfico, olha só.
como é que está sendo cotadas as ações do Grupo Pão de Açúcar. Lá em 2019, vejam bem, as ações eram cotadas a R$ 95. E aí, durante 2019, elas vieram ali entre 90 e 95 reais. E ainda em 2019, elas já caem de patamar, passa a trabalhar na faixa de 67, 70 reais. Tenta ali uma subida logo no comecinho de 2021 e ela despenca e daí passa a trabalhar ali, cai para 22,90, sobe para 40 reais e depois aí vai numa sequência de quedas que você vai vendo ali durante todo o ano de 2022, 2023, vai sempre caindo ali para 16 reais cada ação, e agora nesse final de 2023, justamente até em função da venda do Grupo Êxito, né, das lojas do Grupo Êxito, ela cai ali também do patamar de 19,78 e passa a trabalhar no patamar de 5,90 e aí ela vem caindo até chegar nos R$ 3,78 quando da gravação desse vídeo aqui. Então por aqui você vê quando que as ações do Grupo Pão de Açúcar tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações do Grupo Pão de Açúcar S.A. Então está aí mais uma empresa analisada, Grupo Pão de Açúcar ou Companhia Brasileira de Distribuição S.A. E agora você já sabe tudo o que aconteceu e tudo que vem acontecendo com a empresa e naturalmente tudo isso que vem acontecendo acaba se retratando nos números, razão pela qual a história sempre faz parte da construção dos números. Então é por isso que é importante nós contarmos ou recontarmos a história, até para você entender os números que a empresa vem apresentando. E agora, conhecendo os números também, você vai verificar se vale a pena, se não vale a pena comprar ações da empresa, já que ela tem também as suas ações negociadas na Bolsa. Mas para isso tudo, como a gente sempre fala, há que se ter ali todo o estudo, toda uma pesquisa sobre a empresa para saber se vale a pena, se não vale a pena, porque a decisão de compra ou de venda, ela tem que ser algo consciente, com base naquilo que nós sentimos a respeito da empresa, porque o investimento, como ele é de longo prazo, então nós estamos entrando de sócios com alguém em alguma empresa, então nós temos que ter uma certa segurança nesse investimento que nós estamos fazendo. E essa segurança toda, ela se dá através justamente da análise de balanço, onde a gente acompanha tudo que vem acontecendo com a empresa através desse processo de análise de balanço, que inclusive você pode aprender a fazer análise de uma forma muito rápida, simples e descomplicada, lá no nosso curso de análise de balanços para investimentos, na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai poder fazer esse curso. São 5 módulos com mais o material de apoio e aí, naturalmente, toda a orientação que nós estaríamos aqui à disposição de vocês. Caso prefiram também, pode mandar um WhatsApp nesse número que aparece aí na sua tela e também podemos lhe encaminhar o curso via WhatsApp, que nós vamos ter dentro desse curso aqui. Então, no curso, a ideia é justamente lhe passar todas as informações, passar todo o conhecimento para que você mesmo possa fazer as suas análises, você mesmo possa escolher as suas empresas na hora de fazer investimentos de uma forma mais segura, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para lá na frente ter o seu patrimônio cada vez maior, patrimônio esse que venha lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!